deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Você pode começar a orar. Orienda quebra mama socondere mama socorro soque yandere mama socondere orienda mama socondere orienda quebra mama socombara marandarae yemarana socorro. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Você pode deixar esses rios fluírem nessa noite. Coloque intensidade, irmão. Deixa o Espírito te guiar nessa noite. O Espírito vai nos guiar a lugares nessa noite. O Espírito vai te guiar a lugares nesses dias. Esses são dias do Espírito, diz o Senhor. Esses são dias do Espírito, diz o Senhor. Eis que faço coisa nova no meio de vós. Eis que faço coisa nova no meio de vós. Aumente a intensidade, irmão. Aumente a intensidade. Os cantores podem cantar. Em outras línguas. Há um som no seu espírito. Há um som no seu espírito. Dá voz a esse som. E ele quer orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Não extingueis o Espírito. Orai sem cessar, orando em todo tempo, orando em todo tempo. Você quer que você pode deixar o Espírito fluir. Não fica preocupado com o tempo. Não fica preocupado naquilo que vai ser dito. Há algo do Espírito para você nesses dias. Esses são dias de imersão. Dias de imersão. Desperta tu que dormes. Levanta, 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 resplandece, porque a luz do Senhor brilha sobre ti. A glória do Senhor está sobre ti. A glória do Senhor está sobre ti. Desperta, desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. A unção sobre você. Dá voz, irmão. Dá voz ao Espírito. Dá voz ao Espírito.
Continua. Nos dias do rei Acabe, a Bíblia diz que havia um antro de prostituição, um antro de sacrifícios, pode continuar, de sacrifícios oferecidos a Baal. E as nações ao redor de Israel, elas já estavam contaminadas pela idolatria, e isso estava começando a chegar no povo de Deus. E Deus, ele dá um juízo, uma sentença, e ele diz a Elias: avisa que vai parar de chover, avisa que não haverá chuva, avisa que haverá um tempo de seca. Elias dá a voz àquilo que Deus disse, e realmente acontece o que Deus disse. Algum tempo depois, quase 3 anos depois de um tempo de sequidão, depois de um tempo onde muita dificuldade veio naquela nação, Deus mais uma vez diz a Elias, ele diz: agora volta e diz que vai chover. E ele volta àquele lugar, e ele convoca a Acabe, e Acabe se apresenta diante dele dizendo: o que é que você veio fazer aqui? Você veio fazer barulho de novo? Você veio causar sentenças de novo? E Elias responde assim: não fui eu que causei sentenças, mas o pecado de vocês, a conduta de vocês, aquilo que vocês têm feito, colocado outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, tem trazido juízo sobre vocês. E ele diz assim: agora pois, vamos fazer o seguinte, reúne os seus aí, e a gente vai fazer uma competição de oração. Reúne os seus aí, reúne os profetas de Baal aí, e nós vamos competir para ver quem é o Deus que responde. A Bíblia diz que eles se reuniram todos no mesmo lugar, 450 profetas de Baal contra um. Mas você sabe uma coisa, irmão, basta um com Deus, basta um com Deus, um com Deus. Você e Deus são a maioria. A Bíblia diz que eles preparam um sacrifício, preparam um altar, colocam um sacrifício, colocam madeira. E o combinado é o seguinte: a gente não vai acender isso aqui com um fogo natural, não. Orem para que Baal acenda esse lugar, esse altar, e eu vou orar para que o Deus verdadeiro acenda esse altar. A Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a orar. Já era meio-dia, irmão, e nada aconteceu. E Elias começa a dizer: eu acho que ele está dormindo, eu acho que ele foi viajar, eu acho que ele está ocupado, é por isso que não está ouvindo vocês. E aqueles profetas começam a se desesperar, começam a se cortar, começam a oferecer mais sacrifícios, e nada acontece. Mas a Bíblia diz em 1 Reis continua. A Bíblia diz em 1 Reis que quando Elias ora ao Senhor, e com o altar encharcado de água, irmão, sabia que em tempo de seca a água é caro? Sabia que em tempo de seca a água é algo valioso? Elias coloca naquele altar o que tinha de mais valioso naquele momento: água. E ele diz: Senhor, agora mostra
que há um Deus verdadeiro em Israel. E a Bíblia diz que desce fogo do céu e lambe toda a água daquele altar e faz com que aquele altar pegue fogo. E a Bíblia diz que todos aqueles homens se prostraram e diz: só o Senhor é Deus. Há um Deus verdadeiro em Israel. Sabe, irmão, essa é a abertura de dias sobrenaturais a respeito de oração na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Ela tem grande poder e ela tem grandes efeitos. Eu não sei como você chegou aqui nesses dias. E talvez você esteja esperando uma liturgia como você está acostumado, mas eu quero dizer, esses são dias do Espírito, diz o Senhor. E é num tempo como esse, de idolatria, de prostituição, de sacrifícios a ídolos, de sacrifícios a deuses que não respondem, que eu e você como igreja vamos erguer a nossa voz, vamos erguer a nossa mão ao Deus verdadeiro, e Ele vai responder com fogo, com chuva. Você está pronto? Aleluia! Tem mais. Sabe que a Bíblia diz que enquanto Davi tocava, Saul se sentia bem, mas não era só isso. O espírito maligno que atormentava Saul era expulso dele. Deus me fez parar todo esse momento para dizer para você uma coisa: seu coração toca mais do que a sua bateria. E é por isso que Deus vai te usar. Esses são dias do Espírito, diz o Senhor, aonde a intensidade vai aumentar, aonde o mover e a unção do Espírito vai aumentar. E enquanto você toca, caminhos estão sendo abertos nesse lugar. Enquanto você toca, esses são dias onde o Espírito Santo vai contar com a unção sobre a sua vida. Ei! Ei! É pelo Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito, diz o Senhor. Toque pelo Espírito. Ei! 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 Você pode começar a orar em outras línguas. Ora, irmão, põe intensidade na sua voz. Há um Deus verdadeiro na sua vida. Há um Deus verdadeiro na sua vida. Ele despedaça os ferrolhos, Ele abre o céu de bronze, Ele faz da estéril mãe de filhos. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder na oração do justo. Yeah! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Manda toda a preguiça embora aí, irmão. Chacoalha a mornidão aí. Dá um grito de alegria nessa noite. São dias do Espírito, diz o Senhor. São dias do Espírito, diz o Senhor. Dias do Espírito, diz o Senhor. Pela oração, caminhos sendo abertos aonde não existe. Você crê nisso? Você pode sentar. Aleluia. Eu queria que o teclado continuasse aqui. Pessoal do louvor, muito obrigado. Oh, aleluia. Sabe, querido, que nos últimos dias a Bíblia diz que os últimos dias eles serão difíceis. Mas para dias difíceis sempre há um poder e uma graça de Deus que nos puxa para o alto, que nos dá força, que nos faz romper impossíveis. Há um poder nesse lugar, há um poder na sua vida, há um poder na palavra que nós cremos. Olha para o seu irmão, faça ha. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 6, versículo 18. Aleluia.
Aleluia. Queridos, que honra, que prazer estar aqui com vocês. Eu quero já agradecer pastor Isaías, Ana Fábio e toda a liderança dessa igreja. Nós amamos muito vocês, é uma honra, um prazer estar aqui. Amém? Estamos juntos. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 17. Você achou? Aleluia. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga comigo: com toda oração. Diga mais uma vez: com toda oração e súplica. Sabe, queridos, nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? E Ele nos deu, queridos, um meio de comunicação. Ele nos deu uma forma de falarmos com Ele. Eu não sei se você já viu algum filme, eu não sei se você já viu alguma cena de algum documentário, mas nos Estados Unidos, a sala presidencial, ela tem uma mesa, e nessa mesa sempre há ali um telefone vermelho. E esse telefone vermelho é uma linha direta que o presidente ele possui para resolver assuntos emergenciais, para resolver situações a respeito daquela nação. E eu gosto de remeter a isso, querido, aquilo que Deus nos proporciona hoje como filhos. A Bíblia diz que nós podemos orar sem cessar. A Bíblia diz que nós podemos orar em todo tempo. E nós sabemos, irmãos, que não existe apenas um tipo de oração. E eu creio que isso vai ser falado aqui nesses dias. Nós temos oração de petição, a oração de ações de graças, a oração de intercessão e tantos outros tipos de orações. Mas eu quero dizer algo para você: em todas elas, Deus nunca vai colocar uma recepcionista para te atender. Deus nunca vai colocar uma central de telemarketing para ficar te jogando de um lado para o outro, para você ficar gastando o seu tempo com outras pessoas, com outras coisas. Não! Nós precisamos entender uma coisa: a oração é um canal direto que nós temos com o Pai. A oração é o telefone vermelho na mesa do presidente. Quando você abre a sua boca para orar, irmão, é Deus que atende. E nós precisamos ser conscientes disso. A nossa vida, querida, ela precisa ser uma vida de oração. Se você é filho de Deus, e você é filho de Deus porque você levantou a sua mão, eu quero dizer uma coisa com você, para você: você tem um canal direto a Deus. Você tem um canal de comunicação com o Espírito Santo. Você tem um canal direto. A Bíblia diz que nós podemos hoje nos achegar diante dele sem culpa, sem pecado, sem condenação. E isso significa que quando você abre a sua boca aqui na terra em fé, quem te atende, irmão, não é a recepcionista, não é o atendente de telemarketing, não é o atendente que vai tentar te conduzir ali por alguns minutos para ganhar tempo. Não, irmão, é o próprio Deus. Diga: quando eu oro. Diga mais uma vez: quando eu oro, Deus responde. Você crê nisso? Vá comigo agora para Tiago, no capítulo 5. Tiago 5. Oh, aleluia. Tiago 5, versículo 16. Eu vou ler aqui na versão NVT, que diz assim. Você encontrou Tiago 5,16? Amém?
A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Diga comigo, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E sabe, é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite com você. Diga comigo, grande poder, grandes resultados. Olha para quem está perto de você e diga para ele, grande poder, grandes resultados. Olhe para outra pessoa, mesmo que você esteja de máscara, e grite para ela assim, grande poder, grandes resultados. Sabe, irmão, esse é um tempo de poder de Deus. Esse é um tempo de vivermos o sobrenatural de Deus por intermédio da oração. Um tempo onde nós podemos paralisar obras do diabo e mover coisas da parte de Deus aqui na terra. A Bíblia diz, irmãos, que há poder na oração de um justo. Será que tem algum justo aqui nessa noite? E se você entende, irmão, que existe um canal direto entre você e o Pai, se você entende, irmãos, que há poder naquilo que você ora, eu quero declarar sobre a sua vida que esse é um tempo de você viver grande poder e grandes resultados. Grande poder e grandes resultados. Grande poder e um tempo de grandes resultados. A Bíblia diz em Josué que ele ora, querido, a ponto de determinar que o sol ficasse no mesmo lugar. E ele ora dizendo para que o sol ficasse ali até que todos os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos contrários ao povo de Deus fossem destruídos. E a Bíblia diz, irmãos, que o sol e a lua, eles pararam. Sabe que quando a ciência estuda a respeito dessas coisas, eu gosto de ver alguns documentários, já assisti alguns documentários a respeito disso. Há uma lacuna de tempo que a ciência não consegue explicar. Sabe, irmão, se o sol parar, uma catástrofe acontece. Se a lua parar, algo de ruim acontece. Mas eu quero dizer uma coisa, porque um justo orou, porque um justo viu uma necessidade e orou, porque um justo viu uma necessidade e orou, a Bíblia diz que o sol parou. Quando Jesus ele ressuscita, ele diz, toda a autoridade me foi dada. E ele não ficou com essa autoridade, ele disse, eu dou. O inferno reconhece o nome de Jesus investido sobre a igreja. O diabo reconhece a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Os demônios estremecem quando pela autoridade do nome de Jesus você ora, irmão, intervindo em situações, dando lugar para que Deus ele venha e que ele faça o que é necessário para que aquela situação seja transformada. Grande poder e grandes resultados. Grande poder e grandes resultados. Grande poder e grandes resultados. Sabe, querido, quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos uma série de acontecimentos de homens e mulheres que pela oração, pela fé, eles conquistaram, eles derrotaram inimigos, eles fizeram coisas, eles viveram sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E muitas vezes, queridos, a gente olha para essas coisas com um certo saudosismo de coisas que aconteceram no passado e a gente se detém, colocando Deus dentro de uma caixa, colocando as coisas do Espírito dentro de um lugar limitado, com o pensamento de que tudo aquilo que aconteceu não vai acontecer de novo, não pode acontecer de uma forma ainda maior. Mas eu quero dizer algo para você. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus.
E Ele usa você e a sua boca para fazer na terra grande poder e grandes resultados. Diga comigo: grande poder, grandes resultados. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 42, eu queria que você fosse lá comigo. Aleluia. Isaías 42, a partir do versículo 15. Desculpa, irmão, Isaías 43, a partir do versículo 15. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio que esses dias serão dias onde Deus vai conectar coisas e desconectar outras coisas. Eu não sei se você tem noção, mas para que tudo isso aqui funcione, para que você tenha, querido, uma voz amplificada, para que você tenha um instrumento que possa ser audível aí onde você está agora, para você desfrutar de um período de louvor como esse período que aconteceu aqui. Você foi abençoado? Existe algo chamado bastidores. E hoje de manhã eu estava num ensaio, querido, porque eu também sou músico. E durante o ensaio eu passei por detrás do palco que nós temos lá na sede, lugar de bastidores. E eu passei por várias conexões de fios. E eu não sei se você já reparou, irmão, eu sei que daqui talvez você não consiga enxergar, mas quando você chega perto de uma mesa de som, quando você chega perto de equipamentos que vão fazer com que o som chegue até você, existem muitos e muitos cabos, muitas e muitas conexões que precisam ser realizadas para que o som consiga ser amplificado. E quando eu me deparei com isso hoje, a gente tem uma estante e ela tem mais de 100 conexões ali, eu acredito. E Deus me chamou a atenção para aquilo e Ele disse assim: a oração, ela traz as conexões corretas. A oração, ela move o sobrenatural, ela abre um caminho para que conexões corretas sejam feitas e para que as conexões erradas sejam desfeitas. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Cornélio, que ainda não tinha recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a Bíblia diz a respeito de Cornélio que ele era um homem que orava. E porque ele orava, Deus envia um anjo lá, irmão. E ele revela para Cornélio o lugar, a forma como ele deveria fazer para que ele recebesse salvação. E através da oração de Cornélio, irmãos, Deus envia um anjo para conectar ele com a pessoa que traria a pregação do evangelho para ele. E Cornélio foi salvo. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer usar as suas orações para te conectar com pessoas, com unções e com lugares corretos. Esse é um tempo de conexões. Esse é um tempo onde Deus vai colocar os cabos nos lugares certos. Vai te ensinar, vai te mostrar quais são as conexões que precisam desfeitas e quais são as conexões que precisam ser ligadas ou religadas. Eu não sei, querido, o que esse tempo de pandemia causou em você. Mas eu tenho visto, querido, muitas pessoas dentro das igrejas frias e desconectadas. E a culpa, querido, não é do coronavírus, não. A culpa não é da pandemia. A culpa não é do Covid. Tudo isso é satânico, é do inferno, é das trevas. Mas a culpa, querido, é nossa. Porque muitas vezes nós temos nos deixado
esmurecer diante das situações, ao invés de entender que é pela comunhão e oração, é pela conexão que nós vamos receber aquilo que nós precisamos. E eu declaro dias onde Deus vai te conectar novamente. Se por acaso o seu coração se desconectou. Amém. Você abriu em Isaías 43, a partir do versículo 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, e o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Aqui Deus está chamando a atenção do povo para aquilo que eles tinham vivido, dizendo, eu sou o Senhor. E ele continua dizendo, no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Diga comigo, Deus faz coisa nova. Sabe, irmão, o povo de Israel aqui já tinha vivido muita coisa. Já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto o exército inteiro de Faraó ser engolido pelo mar, serem destruídos. Mas Deus, ele diz algo e eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele diz, parafraseando, não fique só olhando para aquilo que passou. Não fique só olhando para aquilo que foi gerado no passado. Sabe, irmão, eu sei que suas orações te trouxeram até aqui. Pode dar glória a Deus por isso. Eu sei que a oração de outras pessoas te trouxeram até aqui. Mas esse é um tempo de coisa nova, diz o Senhor. Esse é um tempo de olharmos para o alto e vermos e enxergarmos o que Deus tem preparado ao nosso respeito. E a Bíblia diz que Ele preparou coisas boas a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal ao seu respeito. E continuando, querido, versículo 19. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga comigo, um caminho no deserto, rios no ermo. Pula para o versículo 26. E Deus diz assim, e eu quero falar um pouco sobre esse versículo. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Vamos ler mais uma vez? Você pode ler aí comigo? Versículo 26. Vamos lá? Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. E sabe, querido, enquanto eu li esse versículo, Deus, Ele colocou 4 coisas para compartilhar com você nessa noite. 4 pontos me chamaram a atenção. E talvez existam outras ministrações que esse texto ele poderia trazer, mas nós vamos falar sobre oração nessa noite. Nós estamos falando sobre oração e eu quero trazer isso para esse contexto. E aí no versículo 26 ele começa dizendo assim: desperta-me a memória. Olha para o seu irmão, diga: desperta-me a memória. Sabe, irmão, Deus está dizendo aqui para o povo: lembra aquilo que eu te prometi. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa oração, ela precisa ser baseada não nas nossas experiências, não na experiência das pessoas ao nosso redor, não é se fulano ou ciclano foi curado ou não, não é se ciclano ou fulano foi
liberto, ou se aconteceu com ele ou não, mas a nossa oração, irmãos, ela é baseada naquilo que Deus diz. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, querida, é que esse é um tempo de você voltar a orar a palavra. Deus diz: desperta minha memória. O que é que Deus diz ao seu respeito? A forma correta de nós orarmos, querido, é orar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Se Ele diz que nós somos curados, nós podemos lembrá-lo: Senhor, porque em Isaías você disse que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras eu sou curado. O que é que a Bíblia diz a respeito dessa situação que você está vivendo hoje? O que é que a Bíblia diz a respeito desses dias que nós estamos vivendo hoje? E Deus diz: desperta minha memória. Você precisa entender, irmão, que oração, ela é baseada naquilo que Deus diz. A oração, ela é baseada naquilo que Deus diz. A oração, ela não vai ser baseada no relatório natural. Ela não vai ser baseada naquilo que as pessoas estão dizendo. Ela não vai ser baseada naquilo que a mídia está colocando na sua cabeça. Ela não vai ser baseada na possibilidade de dar certo ou não. Deus diz, você crê e ponto final. E eu creio e eu declaro nesses dias, querido, memória. Coisas que Deus falou a seu respeito. Coisas que Deus um dia trouxe ao seu coração. Planos, sonhos, propósitos, visões que estão adormecidas dentro de você, ressuscitando, voltando. Esse é o tempo, irmão, de você pegar a promessa lá do fundo do baú e trazer a promessa diante do Senhor e dizer: olha aqui, Senhor, você disse, eu creio. Talvez a promessa esteja empoeirada. Desperta minha memória. E é nesse lugar, querido, de comunhão, é nesse acesso direto ao trono da graça, que você vai se apossar daquilo que Deus te disse. Se Deus disse, querido, que essa é uma grande igreja, você precisa lembrar Ele. Porque Deus é esquecido? Não. Deus nunca se esquece, irmão. Ele quer que você se lembre. Ele quer que você confesse. Ele quer que não saia da sua boca. Ele quer que não saia do seu coração. Ele quer que esteja latente. Sabe, irmãos, muitas vezes as nossas orações, elas são movidas só por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E nós nos entretemos em resolver apenas os pequenos incêndios, apenas as pequenas chamas que estão ao nosso redor. E não há nada de errado com isso. Há poder na oração para tudo isso. Mas eu quero que você entenda que esses são dias onde o Espírito Santo está te chamando para um degrau superior, aonde você não vai orar apenas por necessidades, mas você vai orar pela visão que Deus está colocando no seu coração. Vem para o alto. Vem para cá. Deus está dizendo: venha ver como eu estou vendo. Ore como eu estou vendo. Ore o que eu estou vendo a respeito dessa situação. Sabe, irmão, quando você orar a respeito dessa igreja, ore aquilo que Deus está vendo nesse lugar. Quando você orar a respeito da sua própria vida, ore aquilo que Deus está vendo a respeito de você. Continuando, versículo 26, ele diz assim: entremos juntos em juízo. Entremos juntos em juízo.
É na oração, irmãos, que nós vamos dar lugar, que nós vamos dar espaço, que nós vamos dar proeminência para que Deus faça aquilo que é necessário fazer por você. A oração é o lugar, irmãos, onde você vai construir o caminho para que Deus possa entrar e intervir em situações que naturalmente você não pode fazer. Entremos juntos significa Deus agindo ao seu favor. Entremos juntos significa Deus ao seu lado resolvendo aquela questão. Entremos juntos significa o que eu acabei de dizer aqui. Quando Elias estava sozinho diante de 450 profetas de Baal, ele não tremeu, ele não teve medo, ele não correu, irmãos, ele não se acovardou, mas ele entendeu que ele e Deus eram a maioria. Você e Deus é a maioria. E sabe, querido, muitas vezes nós estamos gastando força, suor, tempo, preocupação, ansiedade para resolver coisas que não vai ser resolvida na sua força, que não será resolvido na força do seu braço. E eu quero declarar, irmãos, que coisas que o seu dinheiro, que a sua possibilidade natural não pode fazer, Deus entrando, Deus assumindo. Um dia nós estávamos vivendo uma situação bem difícil. Eu e Maíla resolvendo coisas e não havia nenhuma possibilidade, não havia nenhuma ferramenta natural que poderia nos ajudar. E eu estava perdendo o sono. Quem aqui já perdeu o sono alguma vez? Ufa, ainda bem que não foi só eu. Até que Deus me trouxe uma palavra inspirada. Quem quer saber aqui o que Deus me disse? Amém? E Deus me disse: sai da minha frente. Eu vou repetir. Deus me disse: saia da minha frente. Sabe, irmãos, é através da oração que Jesus nos ensinou a dizer: Pai, que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E sabe o que isso significa, irmão? Que no céu não existe problema, no céu não existe doença, no céu não existe dificuldade, no céu não existe crise. Por quê? Porque a vontade dele é feita no céu. E quando você ora, irmão, você está dando lugar, você está abrindo caminho para que Deus intervenha com a sua vontade, com o seu poder, com a solução. Deixa Deus entrar junto com você. Ele diz: desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Eu declaro nesse tempo, Deus te dando inspiração para você enxergar o que é impossível e tornar possível por meio da oração. Sabe, irmão, Deus nos dá uma habilidade de enxergarmos o impossível. E às vezes a gente acha que isso é um problema. Por que parece que nada vai dar certo? Por que parece que para mim é mais difícil? Por que parece? Eu tenho uma resposta para você. Porque se você crer, irmão, você vai colecionar testemunhos. Pastor Tiago tem declarado isso lá na sede. E eu quero declarar isso para você. Esse é um ano de você colecionar testemunhos. É você entender que a sua limitação natural, ela não determina o fim das coisas. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele todo o nosso cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Você pode dizer comigo: Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. E eu declaro, irmão, nessa noite, você se levantando em oração, e Deus se levantando por suas causas. Quando você se levanta em oração, irmãos, Deus se levanta por suas causas. Um dia o anjo diz para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, em todas as suas palavras. Por que é que você tem orado? Por qual causa você tem orado? Eu declaro Deus entrando. Favor e graça. Favor e graça. Coisas estão acontecendo agora, irmãos, nesse lugar. Existem coisas sendo destravadas aqui, por causa desse ambiente de oração e fé. Deus entrando em causas. Eu declaro Deus entrando em suas causas. Deus entrando em suas causas. Sejam elas naturais, sejam elas espirituais, sejam situações, sejam processos na justiça, sejam coisas que você tem declarado. Deixa Deus passar na sua frente. Deixa Deus entrar na sua causa. Deixa a sua fé determinar o caminho para que Deus possa agir ao seu favor. E ele continua dizendo aqui no versículo 26: apresenta as tuas razões. E esse é o terceiro ponto. Olha para o seu irmão e diga: apresenta as tuas razões. Sabe, irmão, uma das coisas pelo qual muitas vezes pessoas não obtêm respostas das suas orações é porque elas mesmas não sabem por que estão orando por aquilo. Muitas vezes nós mesmos não sabemos o que queremos. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, que Ele é quem sabe que pensamento tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Deus deseja, irmão, realizar aquilo que está no teu coração. Mas eu tenho uma pergunta para você: o que é que você deseja? Sabe, irmão, se você não consegue colocar num papel aí hoje quais são os motivos, quais são as razões que você tem orado, isso significa que você mesmo não sabe por que está orando. E Deus diz: apresenta as tuas razões. Apresenta as tuas razões. Apresenta qual é o fim que você deseja. Apresenta o que é que você tem crido. As nossas orações, elas não podem se limitar apenas em Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Não, irmão. A Bíblia diz que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A partir de agora você anda debaixo dessa bênção e realiza aquilo que Ele te inspira a realizar. Aonde você quer chegar, irmão? O que é que você está precisando? Sobre o que é que você tem orado? Sobre qual motivo você tem buscado orar, buscado esse tempo de comunhão com o Senhor? Isso precisa ser claro, irmãos. Como eu disse, existem vários tipos de oração. Existem dias que nós vamos orar só para agradecer, porque a Bíblia diz que nós devemos vigiar as nossas orações com ações de graças.
A gente pede, a gente recebe pela fé e a gente continua agradecendo. Mas tem dia, irmão, que você vai dobrar o seu joelho, abrir a sua boca por um propósito, por alguém, por uma visão, por um motivo. Apresenta as tuas razões. E a gente não ora só por nossa causa, não, irmão. A gente não pode se tornar egoísta, apenas orar por nós mesmos, pelas nossas ambições. Mas Deus vai te inspirar, Deus vai te dar razões para orar por outras pessoas. Deus vai te dar visões para você orar por situações. Deus vai te dar inspiração para orar por nações. Deus vai te dar inspiração para orar por missionários. Deus vai te dar inspiração para orar por presídios. Deus vai te dar inspiração para orar por hospitais. Razões. Tudo começa, querido, lembrando ao Senhor, trazendo a memória. Diga comigo, trazendo a memória. O versículo diz depois: entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões. E o quarto ponto qual é? Para que eu possa justificar-te. Para que eu possa justificar-te. Diga comigo, resultado. Diga comigo, resultado. Diga comigo, grande poder. Grandes resultados. Sabe, irmão, esse é um tempo onde Deus está nos dando a estratégia para alcançarmos coisas no sobrenatural. A Bíblia diz, irmãos, em Atos, que a igreja ela estava sendo ameaçada. Chegam para Pedro e dizem: olha, para de pregar o que você está pregando, para de falar o que você está falando, vai dar problema, uma hora a gente vai te pegar, uma hora a gente vai te prender. Ele se reúne com a igreja, irmãos. Vamos ler. Leia junto comigo aí em Atos, capítulo 4. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 29. A igreja está orando aqui, irmão. E diz assim: eles declaravam: ora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede para os teus servos um lugar para eles se esconderem. É isso que está escrito na sua Bíblia, irmão. Olhe para as suas ameaças, Senhor, e concede um lugar para a gente se esconder. Concede um lugar para a gente fugir. Concede uma rota de escape. É isso que está escrito na sua Bíblia, irmão. O que eles declaravam era: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa: nenhuma pressão do diabo, nenhuma perseguição, nenhuma situação contrária pode te acovardar a desistir de crer naquilo que a Bíblia diz. Sabe, irmão, não é porque pessoas morreram de Covid que Deus não cura Covid. E esses são dias, irmãos, onde nós temos uma escolha. Ou a gente fica com os achômetros, ou a gente fica com a palavra. E as nossas orações, elas não serão baseadas, irmãos, nas experiências. Elas não serão baseadas naquilo que as pessoas acham. As nossas orações, elas serão baseadas naquilo que a Bíblia diz. E eles diziam: Senhor, a gente está sendo ameaçado, mas quer saber? Dá mais ousadia, porque nós vamos continuar. Dá mais ousadia, porque nós não vamos parar. Dá mais ousadia, porque nós vamos para cima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mês de março,
Decreto estadual. As aulas do Rema pararam. Um dia depois, eu comecei a sentir sintomas de Covid no meu corpo. E aquilo foi piorando, piorando, piorando. E o resultado saiu e era positivo. E mais uma vez foi piorando, e piorando, e piorando. Mas sabe, irmãos, houve um dia, claro que eu estava declarando a palavra todos os dias, confessando, ouvindo, declarando, resistindo. Mas houve um dia especificamente, em que eu sabia que naquele dia, talvez se eu fosse para o hospital, eu não voltaria para casa. E eu lembro que eu entrei no meu quarto. E eu disse: agora. É entre mim e você, diabo. E eu comecei a orar. E eu disse: Pai, eu não vou me acovardar diante dessa situação. E eu comecei a orar no Espírito. E sabe, irmãos, o Espírito vai te inspirar a orar aquilo que muitas vezes você não sabe como. Às vezes uma situação se levanta e você não sabe como orar por aquilo, mas há um caminho que o Espírito Santo vai te dar, há uma nota que o Espírito Santo vai trazer, e esses são dias, igreja, onde nós precisamos estar sensíveis para as notas, para aquilo que o Espírito quer que nós oremos. E eu me lembro de dar lugar ao Espírito naquele quarto, irmãos. E os sintomas latentes, quase esmorecendo, quase arriando. Mas eu me lembro, irmãos, que em meio àquela oração, o vigor no meu espírito começou a saltar, a crescer. Naturalmente eu não estava sentindo nada de diferente, irmãos. Mas havia uma certeza dentro de mim: Deus está comigo. O mundo vai nos pressionar mais do que tem nos pressionado. Eu não sei se é uma boa notícia, eu acho que não. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós seríamos perseguidos por causa do amor ao Evangelho. E esses são dias, irmãos, aonde nós temos visto cada vez mais as pessoas colocando em xeque aquilo que nós cremos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Não desista de orar a palavra de Deus. Não desista de confessar a palavra de Deus. Não desista de declarar a palavra de Deus. Sabe, querido, naturalmente naquela noite nada aconteceu, mas só parecia que nada tinha acontecido, irmãos, porque eu tinha certeza que cura tinha chegado naquele dia. E no outro dia eu acordei, querido, curado. Você crê, Douglas, só porque aconteceu? Não, eu creio porque a Bíblia diz. E sabe, muitas vezes nós começamos bem as nossas confissões, as nossas declarações, as nossas orações. Mas quando o parafuso começa a apertar, irmão, a gente espana. Ah, se for da vontade de Deus, que aconteça o que Deus quiser. Que aconteça. Não, irmão, isso é aquilo que a religiosidade diz. Eu e você conhecemos Deus. Eu e você conhecemos o caráter dele. Eu e você conhecemos aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem dele. E continua dizendo. Leia 29 de novo comigo. Louvor, pode subir. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado. Diga comigo, tendo eles orado. Diga mais uma vez, tendo eles orado.
A Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ei, essa noite é uma noite onde Deus está te dizendo: não retrocede, não se acovarde, não temas, eu sou contigo, há um Deus sobre você. E Ele garantiu, irmãos, que se nós orarmos, Ele nos ouve. Quando oramos no nome de Jesus, irmãos, Ele nos ouve. Você não tem um pai surdo, irmão. Você não tem um pai surdo. Você não tem um Deus surdo. O nosso Deus não é como Baal, que aqueles profetas estavam se descabelando, se cortando para serem ouvidos. Oh, Baal, faça alguma coisa. Não! O seu Deus é vivo. Ele é real. Ele é imortal, Ele é poderoso, há poder na sua oração. Esse é um tempo onde a sua palavra, a sua oração vai abrir caminhos para que coisas sejam movidas na terra. Eu declaro um tempo de conexão. Deus se conectando com os ambientes corretos. Deus se conectando com palavras que você até mesmo já esqueceu. Deus se conectando com coisas que você deixou passar. Deus se conectando com essa visão. Deus se conectando com esse lugar. Deus se conectando com esse ambiente. E coisas sendo ressuscitadas em você. Porque em tempo de pressão, irmão, a nossa oração não muda. Porque em tempos de pressões, a nossa oração não muda. Porque em tempos de pressões, a nossa convicção não muda. Em tempos de dificuldade, a nossa fé não muda. E eu declaro um novo tempo. Para de olhar para as coisas que passaram. Para de olhar para aquilo que já foi. Ah, irmão, é tão bom a gente saber que Deus, Ele foi Deus no passado. De que Ele realizou grandes coisas. Mas como é bom saber, irmão, que não vai ficar só no passado. Ei, os melhores dias da sua vida não ficaram para trás. Há um caminho sendo aberto nesse tempo. Há um caminho sendo construído nesse tempo. Há um caminho sendo construído nessa igreja. Porque existem coisas que serão feitas, vividas. Deus está abrindo um caminho, porque é um novo tempo. Coisa nova. Eita, que eu gosto de coisa nova. Sei você. Mas pensa como é bom a gente receber algo novo. Tem cheiro de novo. Não está amassado, não está enferrujado, não está danificado. É novo, irmão. E eu declaro a sua oração construindo um novo. A sua oração construindo um novo. A sua oração edificando um novo. A sua oração erguendo um novo. Assim como a Bíblia diz, irmãos, todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. E elas vieram existir, irmãos. O visível veio do invisível. Eu declaro um tempo onde as suas orações vão construir coisas visíveis que vieram do invisível. O que é que você tem declarado? O que é que você tem orado? Aonde é que Satanás tem apertado, irmão? Você não vai retroceder. Você não vai fugir. Você não vai ser como um profeta fujão, irmão. Você vai ser como Elias, que não teve medo, mas teve ousadia. E ele termina todo aquele momento, depois que o fogo desce, que o altar é consumido. Ele vira para cá e diz: se prepara, porque eu ouço o barulho da chuva. Irmão, quem ora
escuta o som da manifestação. Quem ora com fé, enxerga a nuvem, ainda que seja do tamanho da mão do homem. Pastor Isaías abriu essa noite dizendo: a chuva cairá, a chuva cairá. E eu quero dizer para você: ouça o som da chuva. Não ora mais, irmão, segundo aquilo que você está vendo naturalmente. Deus está te trazendo para um novo nível. Aleluia. Deus está te chamando para o alto nesses dias. Levanta os olhos e vê. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé. Você pode orar em outras línguas. Oh, hey, hey. Não acabou. As suas orações estão sendo ouvidas, diz o Senhor. As conexões, o caminho aberto para um novo, para um novo, para um novo. O vento do Espírito soprando sobre você e sua família, erguendo, edificando e trazendo para o visível aquilo que durante tanto tempo permaneceu invisível. Eu declaro uma nova unção, um novo tempo. Conexões certas. Chegando, ativando, Deus soprando a poeira das promessas, soprando a poeira das promessas. Lembra. Entremos juntos no juízo. Apresenta as tuas razões e eu vou te justificar. Diz o Senhor. Aleluia. Levanta sua mão, feche teus olhos. Dá graças ao Senhor. Abra sua boca nesse momento e começa a dar graças ao Senhor por aquilo que você tem orado, por aquilo que você tem declarado, por aquilo que Deus tem te mostrado. Eu não sei se há uma situação contrária a você, mas eu sei que aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. E Ele prometeu e jamais nos deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Ei, esse é o meu Deus. E Ele prometeu. Ei, você não está sozinho. Ele prometeu que jamais. Deixa Deus passar na sua frente. Deixa Deus passar na sua frente. Que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. E Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Este é o meu
Lembra da promessa. Entra junto. Apresenta as tuas razões. E eu vou te justificar. Lembra da promessa, Ana. Lembra da promessa. Eu declaro toda a poeira saindo. E eu declaro um tempo de conexões. 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 E ainda que um anjo apareça para conectar vocês com as pessoas corretas, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Vai acontecer. Vai acontecer. Os olhos de vocês vão contemplar aquilo que Deus já mostrou ao coração de vocês. Não importa o preço, apresenta as razões. Não importa o preço, não importa o orçamento, não importa quanto custa. Deus está dizendo: lembra da promessa. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Dance a promessa. Creia na promessa, irmão. Creia na promessa. Dance a promessa. Dance a promessa. Dance a promessa. Declare